Olá, me chamo Benedito Macedo. Trabalho no escritório de advocacia especializado em direito de saúde, na defesa da equipe multiprofissional, como médicos, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que, em decorrência do exercício profissional, infringam ou incorram em demandas judiciais inerentes a essa seara jurídica. Nosso escritório, a consultoria Beco Advogados Associados, é um escritório que está localizado na zona leste de São Paulo e estamos prontos para atender todos os profissionais que nos procurarem. Iniciamos hoje uma série de vídeos sobre assuntos relevantes a este âmbito do direito, que é o direito em saúde, o biodireito e a bioética. E hoje começamos um bate-papo por meio de uma pergunta. Estaria o paciente pronto para assimilar todas as informações que lhe são prestadas, levando-se em conta seu estado de vulnerabilidade em decorrência dos males de saúde? Como lidar com todas as hipóteses de diagnóstico, tratamento e efeitos em área da ciência que não pode ser considerada exata? O que seria o exercício ou os deveres médicos com os seus pacientes? E as dificuldades para concretizá-los? Poderiam dar início a uma descrição sobre o conhecimento de responsabilidade civil, que podem gerar demandas judiciais em decorrência desses procedimentos procedimentos médicos mal sucedidos. Dentro da responsabilidade, é válido ressaltar duas vertentes distintas e deixar a escolha dos amigos ouvintes qual seria cabível a um erro médico danoso, sendo elas a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. O que seria a relação médico-paciente e como nasce a partir da sua estrutura e dos deveres e obrigações, tanto do médico como dos pacientes? Vale constar aqui, para fim de consulta e base explicativa, as leis e artigos e outras fundamentações legais vigentes no país que regulam a medicina e a relação médico-paciente. Uma delas é o Código Civil, no seu artigo 927, que trata da obrigação de indenizar, caso haja algum dano a outrem. Existem ainda leis específicas, como a 12.842, que trata que o objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. E o Conselho Federal de Medicina, no uso das suas atribuições, em 2009, exara a Lei 11.000, de 15 de dezembro, que trata sobre o Código de Ética Médica. E é nesse ponto específico que vamos nos aprofundar um pouco mais, porque o Código de Ética Médica traz alguns princípios balizadores em que o médico deve se pautar durante o exercício de sua profissão. Como dito, o Código de Ética Médica está fundamentado basicamente em 4 princípios. O princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da privacidade. Vamos dar uma pequena introdução sobre esses princípios para os nobres ouvintes poderem entender do que tratam
essas fundamentações balizadoras da relação médico-paciente durante o exercício profissional. Primeiro princípio, o da autonomia. É o princípio na relação médico-paciente mais relevante, na medida em que prioriza o consentimento esclarecido dos seus pacientes, se eles de fato estiverem aptos e cientes de aceitar tais procedimentos e atitudes. De acordo com este princípio, todo indivíduo tem o direito de receber um esclarecimento dentro de seu nível intelectual, sobre seu quadro clínico e sobre as devidas precauções e tratamentos, tendo a opção de escolha de seguir ou não. Este princípio responde à questão problema deste vídeo, pois apesar da vida do ser humano ser o bem melhor guardado em lei, se o paciente não estiver bem mentalmente para estar ciente do seu próprio quadro clínico em desenvolvimento, este não poderá assumir ou deixar de assumir qualquer procedimento padrão médico, encontrando-se assim o médico do caso em um eterno paradigma, causado por duas situações distintas, já que, assumindo o tratamento sem o consentimento do paciente, pode inclinar-se a responder processo de responsabilidade civil e, ao mesmo tempo que não assuma um recurso terapêutico adequado para aquele diagnóstico, o médico se vê diante da perda de uma chance. Somente podendo o médico tomar as precauções necessárias, sem o consentimento do paciente e de seus familiares, em caso de risco de vida iminente e de extrema urgência, saúde não é apenas a ausência da doença, mas o completo bem-estar físico, mental, psicológico e social do indivíduo. Então, o princípio do qual estamos falando, que é o da autonomia, é realmente um princípio extremamente relevante e importante, porque o indivíduo, o paciente que está vulnerável naquele momento tem o poder dever de ter o conhecimento de tudo aquilo que será utilizado para a sua melhor restabelecimento da vida, melhor restabelecimento do seu quadro clínico. Outro princípio balizador na relação médico-paciente constante no Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética, é o princípio da beneficência. Este princípio estabelece a obrigação moral de agir em benefício dos outros na sua forma mais humanizada. Apresenta duas características importantes sobre como deve agir o médico. O médico ele não pode causar o mal ou maximizar os benefícios possíveis e minimizar os danos possíveis. A beneficência faz a relação com o princípio da autonomia, no contexto que o dever de agir do médico pautar-se-á no interesse do paciente. Esta relação tem como finalidade proporcionar ao doente o maior conforto possível ou o menor sofrimento ao seu mal. O terceiro princípio da não maleficência obriga o médico a não causar dano intencionalmente. Este princípio deriva da frase em latim primum non nocere, que significa primeiro não prejudicar. O médico deve passar a maior confiança a seus pacientes, evitando maus tratos e qualquer dano produzido intencionalmente. Os dois princípios acima anteriormente mencionados têm uma correlação em sua estrutura e as doutrinas que unificam as suas vertentes, pois o princípio da beneficência decreta que a relação médico-paciente deve ser mais pacífica e benéfica ao paciente possível,
já que prioriza a capacidade do médico de maximizar os bons tratamentos e minimizar qualquer dano que possa ser causado. E o princípio da não maleficência tem o objetivo de impedir que o médico cause danos de propósito ao ser tratado, derivando da máxima ética médica. Existe ainda o quarto princípio, o princípio da privacidade. É descrita na frase do Código de Bioética, a qual privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, envolvendo as questões de anonimato, sigilo, afastamento ou solidão. É a liberdade que o paciente tem de não ser observado sem autorização. A liberdade de escolha nos atos de tratamento pelo médico deve ser priorizada e mantida em sigilo absoluto, garantido pelo princípio ético da privacidade na relação médico-paciente, para que não venham constranger o paciente futuramente. Bom, dos exercícios do médico. O Código de Ética Médico, nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, Lei Estadual de São Paulo e outras atuais, estão bem determinados os seus deveres e os direitos dos doentes, em suas diferentes faixas etárias e de seus familiares. De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, a quarta turma já exarou posições a respeito disso. A obrigação do médico, dizendo que a obrigação do médico, em regra, é de meio, isto é, o profissional da saúde assume a obrigação de prestar os seus serviços atuando em conformidade com o estágio de desenvolvimento de sua ciência, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos que dispõe. Elementos que devem ser analisados para a aferição de culpa à luz do momento da ação ou omissão, tida por danosa, e não do presente, de modo a proporcionar ao paciente todos os cuidados e aconselhamentos essenciais à obtenção do resultado almejado. Ou seja, o médico mantém-se dentro da sua área profissional com técnica e cuidados necessários, até conselhos, promovendo pesquisa e novos projetos científicos para alcançar resultados satisfatórios e preciosos. O médico e o paciente mantêm uma relação contratual, promovendo ações no início do tratamento, durante e depois do tratamento. Deve médico manter o padrão de qualidade e dar assistência em todos os estágios, com amor e paciência ao seu assistido. A assistência médica de qualidade depende de um ensino médico de qualidade também. E é um direito de todos recebê-lo e uma obrigação do médico a dar. Nenhum profissional precisa estar no limite dos serviços da sua profissão. A eles incumbe aplicar todo o seu esforço, utilizando os meios tecnológicos ou não, desde que necessários, obtendo a cura prevalente da prudência. O contrato entre ele e seu paciente garante ao paciente o dever do médico de seguir padrões morais e éticos profissionais. Porém, deve partir da consciência do médico também estabelecer um contato direto e amigável com todos os seus pacientes para melhor atendê-los e cuidá-los. É de se considerar todas as evoluções médicas existentes e com elas todos os problemas e distanciamento causados por esta evolução. Cada novidade traz a atenção para o que é novo
Deve-se dar contribuições para seu aperfeiçoamento, deve-se ensinar novos atuantes e antigos também. Deve-se mudar toda uma estrutura, uma rotina. Isso traz problemas. As novas tecnologias e suas complexidades de aparelhos, dificuldades em ensinar, como utilizar e manejar tais instrumentos, trouxeram em uma distância entre o profissional e o usuário, que vai aumentando quanto mais informado é o profissional, até chegarmos ao ponto que o desenvolvimento intelectual do médico é tamanho que nem se apresentará mais ao paciente. Decorrente dos grandes avanços, não poderia usar esta desculpa para o distanciamento entre as partes, a que é errado e lamentável esta situação. Outras dificuldades enfrentadas pelos médicos que propiciam também nesse aumento de distanciamento, tanto na rede pública como na privada, podem ser levadas em conta como a grande demanda de paciente para o baixo número de médicos capacitados, a falta de tempo para atender a todos e a cobrança para que seja mantido o padrão de atendimento rápido e com qualidade. Médicos muitas vezes deixam de usar seus conhecimentos e aprofundar a relação com o paciente. Objetivam muitas vezes queixas de dores ou outros sintomas antecedentes, pessoais ou familiares, desejos e medos, devido à falta de tempo, sendo obrigado a deixar de oferecer tudo o que aprendeu, mantendo a atenção e o respeito, independentemente de quantos casos forem atendidos no dia, para poder diagnosticar seu paciente e dá-lo algum medicamento o mais rápido possível. E mais, a relação médico com seu paciente está sendo comprometida pela ausência de políticas públicas eficazes, falta de serviços de saúde, de boas condições de trabalho com equipamentos inadequados. A atual insegurança vivida pelos médicos e pela população gera não apenas atraso dos diagnósticos, aumenta a pressão sobre os médicos e como também traz consequências por vezes desastrosas, fazendo-se errar diagnósticos e perder a chance de curar mais uma vida. O profissional de medicina, como vimos, tem suas obrigações, sempre garantindo ao paciente o devido acompanhamento da sua doença por determinado tempo e sob determinado tipo de tratamento para alcançar seu estado clínico perfeito e garantir que isso se mantenha até a sua morte, sendo essa digna e da forma mais pacífica e sem dor possível. Diante disso, deve-se estabelecer uma diferença entre os termos de obrigação e responsabilidade civil médica, dos quais esses dois temas serão tratados no próximo vídeo. Esperamos poder ter contribuído de alguma maneira nesse primeiro vídeo introdutório sobre a relação médico-paciente. No segundo vídeo trataremos a respeito da responsabilidade civil do médico com o paciente e os prejuízos com relação à parte financeira que isso pode trazer para um ou para outro. Prejuízos monetários, prejuízos clínicos e todas as outras incursões que permeiam uma demanda judicial em direito de saúde. Muito obrigado e até mais. Curtam o nosso vídeo.